pastor Renato, por essa oportunidade. Obrigada ao Senhor Deus. Eu confesso que esses dias têm sido marcantes. Deus está fazendo algo. Ele está derramando uma unção de transformação, uma unção de sensibilidade espiritual, que só Ele pode fazer. Só Deus sabe transformar uma vida, só Deus sabe mudar toda e qualquer circunstância. E nós sabemos que o nosso Deus, Ele é um Deus amoroso, mas também Ele é um Deus poderoso. E que Ele conta com a sua igreja para esses últimos tempos. Aleluia. Nós somos o corpo de Cristo, amados. Cristo é o cabeça da igreja. O corpo de Cristo é precioso. Foi Jesus quem fundou a igreja. E se o pastor, direcionado por Deus, está fazendo essa campanha, e todos os obreiros trabalhando juntos, colaborando, é porque o Senhor tem zelado pela sua igreja. O Senhor quer que a sua igreja cresça com força, com vitalidade, com poder. É importante termos o poder de Deus nas nossas vidas. E Deus faz questão que nós possamos receber este poder que vem dEle para nós. Mas Deus não vai simplesmente derramar o seu poder se nós não estivermos prontos para recebermos. E eu entendo que a primeira coisa mais importante na nossa vida é entregarmos a nossa vida para Deus. É aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador. É sermos uma nova criatura. E o segundo passo mais importante é o crescimento espiritual. Ele é muito importante. Não adianta você se converter numa nova criatura, não ter um crescimento espiritual. Amém? Eu agradeço a Deus por esse tema, que é muito apropriado para nós, principalmente nesse último tempo. Amém? O Senhor me levou a preparar uma mensagem mais didática. Estava preparando outra coisa e Ele foi me conduzindo por este caminho, para que nós possamos entender o passo a passo do crescimento espiritual. Porque se nós entendermos o passo a passo do crescimento espiritual, vai nos ajudar a melhor compreender o processo e o que nós podemos fazer para melhorar. Amém? Então, o crescimento espiritual é tão necessário quanto urgente na vida de um cristão. Ele não é só necessário, mas ele é urgente. Fique com essa palavra na cabeça. É urgente crescer espiritualmente. Amém? E como cristãos, devemos desejar e trabalhar de forma paulatina, constante e progressiva para o nosso crescimento espiritual. No reino sempre existe uma progressão. Para compreendermos bem a importância e urgência do crescimento espiritual, nós devemos nos lembrar de onde nós fomos resgatados. Porque só aí nós vamos dar a importância, nós vamos dar o valor merecido. Amém? Eu quero orar antes. Senhor, eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade, Senhor Deus, que o Senhor me concedeste, ó Pai, de estar aqui, conduzindo a Tua palavra, Senhor Deus, neste altar. Obrigada por esta campanha que nós estamos fazendo, Pai. Nós já podemos ver o quanto o Senhor já está trabalhando na nossa vida, Senhor. Continue trabalhando, Pai. Nós necessitamos do Teu trabalhar na nossa vida. Nós necessitamos do Teu trabalhar no nosso caráter, na nossa vida, na nossa atitude, no nosso comportamento, Senhor. Continua trabalhando para que nós possamos ser modelados, nós possamos crescer até alcançar a
estatura perfeita de Jesus Cristo. Obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor não desiste do teu povo, o Senhor não desiste da tua igreja. Eu te louvo e te agradeço pela tua fidelidade, pelo teu amor e pela tua bondade, Senhor. Obrigada, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Eu já estou chorando. Há uma presença muito forte do Senhor. Muito forte. Nós vamos estar lendo então. Nós vamos fazer uma breve recapitulação da onde nós viemos, da onde o Senhor nos tirou e para onde Ele quer nos levar, amém? Então, o apóstolo Paulo faz uma rápida descrição em Efésios 2, uma rápida descrição. Nós vamos ver então Efésios 2, de 1 a 5 e o versículo 8 e 9, amém? Ele nos diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E o verso 8 e 9: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Então aqui o apóstolo está nos dizendo que Jesus nos tirou lá. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos. Nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne, do nosso pensamento. E o mais terrível é que Paulo vai dizer que nós éramos filhos da ira. A ira é uma paixão que nos incita contra alguém. É uma cólera, uma raiva, ódio, fúria. Essa era a nossa natureza. Nós tínhamos uma natureza irada. Mas Deus, sendo rico e misericordioso, Ele nos resgatou através de Jesus Cristo. Aleluia. E hoje, através de Jesus Cristo, nós somos filhos de Deus. Amém? No passado nós éramos filhos da ira. Hoje nós somos filhos de Deus, resgatados por Jesus Cristo. Aleluia. E como filhos de Deus, Paulo faz então uma exortação à santidade, pois a justificação deve ser seguida pela santidade. Vamos lá em Colossenses então. Colossenses, é muito importante todas essas referências. Colossenses 3, de 5 a 9. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Amém? Jesus nos libertou da escravidão do pecado. Uma vez que nós somos libertos do pecado, então Ele está nos falando: agora
vocês têm condições de vos despojar, de vos despir daquilo que é necessário, daquilo que é obra da carne. Cabe a nós nos despir da maledicência, da prostituição, da impureza, da paixão, da lascívia. Cabe a nós fazer isso, e nós vamos ver várias referências na Bíblia mencionando isso. Vamos ler então Filipenses 2, porque aí Paulo vai mais longe, ele falando que nós temos que desenvolver a nossa salvação. Vamos ver então Filipenses 2, 12 e 15. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem opera, quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perversa e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Olha o que a palavra nos fala, como nós devemos nos comportar neste mundo. Nós devemos ser achados irrepreensíveis. Aqui o apóstolo Paulo está nos exortando a desenvolver a nossa salvação. Isso não quer dizer e não se refere a obras pessoais visando um ganho, mas isso está se referindo quando nós desenvolvemos a nossa salvação. Agora que nós somos crentes em Cristo Jesus, nova criatura, nós vamos demonstrar, nós vamos expressar, nós vamos testemunhar aquilo que nós somos como cristãos, aquilo que Jesus fez por nós. Esse é o desenvolver da nossa salvação. Nós temos que mostrar para o mundo que agora nós somos uma nova criatura, que agora nós vivemos uma vida de santidade, que agora nós servimos a um Deus santo, a um Deus justo, a um Deus correto. Nós temos que passar, nós temos que desenvolver, aplicar. É uma necessidade de aplicar e de se viver. Nós temos que desenvolver. Se está na Bíblia, é porque nós temos que fazer. Amém? Nós temos que fazer. Aleluia. Quando o apóstolo Paulo nos exorta a desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor, ele faz uma referência a respeito da adoração e da reverência que nós temos que ter para com Deus. Nós não podemos perder jamais. Amém? Então, na nossa salvação, nós temos que ter adoração e reverência a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós somos inclinados a acusar as circunstâncias e as pessoas, esquecendo que Deus é que escolheu o meio pelo qual Ele quer ser glorificado através das nossas vidas. Isso é muito profundo. Se nós analisarmos isso, Deus escolheu um meio pelo qual Ele quer ser glorificado por cada um de nós. Não cabe a nós questionarmos, murmurarmos. Não cabe a nós resistirmos, mas cabe a nós dizer: Senhor, o meio pelo qual o Senhor escolheu para glorificar o Teu nome, eis-me aqui. Pode ser que eu não goste, pode ser que vai doer, pode ser que vai fazer mal, pode ser que vai parecer ser injusto, mas é o meio pelo qual vai te glorificar. Senhor, eis-me aqui, glorifica o Teu nome, porque tudo é para glorificar o nome do Senhor. E Deus quer nos usar para glorificar o Seu nome. Aleluia. 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 Quando nós desenvolvemos a nossa salvação na nossa vida exterior, nós podemos ter a certeza que é Deus que vai efetuar em nós tanto o querer como o realizar. Amém?
Deus não vai nos pedir nada que Ele não possa estar nos ajudando, nos auxiliando. E quando nós fizermos isso, o Senhor, Ele vai vir sempre com o seu socorro no momento da nossa necessidade. Amém? Então, dito isso, eu vou entrar na parte do crescimento agora. Vou dar alguns exemplos. No reino de Deus há crescimento, e na Bíblia nós encontramos vários exemplos. Ia Davi crescendo em poder, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Deus dava poder para Davi, e hoje Deus quer dar poder para nós. Ouça o sábio e cresça em prudência. Nós temos que ser sábios, mas também temos que ter prudência. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Nós também devemos crescer em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Na medida que a palavra vai crescendo, a multiplicação vai vindo. Antes, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Nós queremos ver essa igreja sendo usada poderosamente por Deus. Vamos usar a palavra, vamos ler a palavra, vamos proclamar a palavra, vamos profetizar a palavra. E que ela prevaleça poderosamente no nosso meio. Porque a palavra é a espada do Espírito. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos crescer na graça e no conhecimento, porque em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O corpo de Cristo cresce, o crescimento que procede de Deus. É Deus quem dá o crescimento. Se nós estivermos prontos para este crescimento, com certeza ele virá. Amém? E é o que nós queremos, não é mesmo, pastor? Aleluia. Nós temos então 3 itens. Eu vou abordar 3 itens para nós compreendermos o nosso processo de crescimento espiritual. O primeiro dele, no reino de Deus. O primeiro dele, como crianças recém-nascidas, o novo convertido precisa do genuíno leite espiritual. Ou seja, a Bíblia, ela sempre faz um paralelo com a criança recém-nascida e o novo convertido. Esse é o começo de tudo. A criança recém-nascida, instintivamente, ela busca o leite. E ela sinaliza para poder... Ela sinaliza essa necessidade para ela poder se alimentar. Porque aí, se alimentando, ela vai realmente crescer, ter o crescimento que ela necessita. E não é diferente com o novo convertido. Lá no deserto, quando Jesus estava sendo tentado por Satanás, ele declarou para Satanás: nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o alimento do novo convertido é a palavra de Deus. O alimento do recém-nascido é o leite materno, mas o alimento do novo convertido é a palavra de Deus. E como ele é um bebê espiritual, ele vai então precisar do genuíno leite espiritual, assim como a criança recém-nascida precisa do leite materno. Ambos não podem ainda suportar o alimento sólido. Amém? Aleluia. E este leite, genuíno leite espiritual, ou seja, são os oráculos, são os princípios elementares dos oráculos de Deus. O novo convertido, ele vai aprender o quê? Ele vai aprender a doutrina de Deus, a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino do batismo e da imposição de mãos, da ressurreição de mortos e do juízo final, do juízo eterno. Amém? Vamos ver rapidamente 1 Pedro 2, de 1 a 2. 1 Pedro 2, de 1 a 2. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo,
de hipocrisias e invejas e toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que tendes já experimentado, esse aqui é o 3, né? Não vamos lê-lo. Então, Pedro começa falando aqui, que nós devemos nos despojar de toda maldade, de todo dolo. Dolo significa fraude, significa astúcia, má fé. Nós temos que nos despojar de toda astúcia, de toda fraude, de toda má fé, de toda maldade, de toda maledicência. Maledicência é qualidade de maldizer, de murmuração, ação de dizer mal. Nós temos que nos despojar, nós temos que nos despir de tudo isso, porque tudo isso vai contaminar o leite espiritual que nós vamos tomar. Então, antes de tomarmos o genuíno leite espiritual, nós temos que nos despir de tudo isso. Nós temos que nos despir de tudo isso. Amém? Para que o alimento seja puro, os crentes devem remover todos os obstáculos que os impedem de crescer. E o arrependimento é o pré-requisito para receber o alimento da palavra de Deus e para crescer espiritualmente como cristão. Há uma necessidade, sim, de se arrepender todos os dias, se necessário for. Enquanto nós não nos despimos, enquanto nós não nos despojamos de tudo aquilo que precisa ser despojado, que às vezes nós nem temos consciência e não temos mesmo, porque é durante o processo de crescimento espiritual é que o Espírito Santo vai nos mostrando através da palavra de Deus sutilezas que nós praticávamos de pecado e nem sabíamos. Eu descobri muitas coisas que eu fazia, mas que não era pregado na igreja onde eu estava, e que eu não sabia que era pecado. Coisas simples, coisas assim que qualquer um lá de fora fala assim, não tem nada a ver. Mas eu descobri que era pecado, lendo a palavra de Deus. Por isso que é importante o crescimento espiritual. O cristão espiritual cresce na medida da sua fome pela palavra de Deus. Se o cristão não tem fome da palavra de Deus, duas coisas podem acontecer: ou ele fica atrofiado, ou ele morre. Amém? Vamos lá. Então, esse é o início do processo do nosso crescimento espiritual. Como bebê recém-nascidos, o novo convertido, ele precisa do leite espiritual. Mas para tomar o leite espiritual, ele precisa se despojar de tudo aquilo que ele tem necessidade de despojar. Ore a Deus, Ele vai te mostrar o que precisa ser despojado. A segunda parte, o segundo item, o alimento adequado da palavra de Deus para cada fase dentro do processo do crescimento espiritual do cristão. Para cada fase há um alimento adequado. Assim como a criança também, na medida que ela vai crescendo, ela vai aos poucos indo para o sólido, é pouco a pouco. Assim também é o novo convertido. Vamos ler 1 Coríntios 3, de 1 a 3. 1 Coríntios 3, de 1 a 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podieis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Se nós não lermos a palavra, nós podemos viver uma vida dentro do engano.
pensando que estamos sendo abençoados, pensando que estamos fazendo a vontade de Deus, pensando que estamos agradando a Deus, pensando que vamos para o céu, recebendo todas as recompensas que Deus tem para nós. Mas não é bem assim. Olha, Paulo está falando, né, que ele não pôde falar como a espirituais para os gentios, né, e sim como a crianças em Cristo Jesus. No início ele deu leite a beber, porque eram crianças. Mas quando ele veio para começar a dar o alimento sólido, eles não podiam ainda, porque eles eram carnais. As nossas atitudes demonstram o tanto que nós somos carnais ou espirituais. Nós podemos observar, se nós começarmos a analisar um ao outro por esse ângulo, nós podemos ver que pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento, nem tanto aqui dentro, né, porque aqui é diferente, mas lá fora, o nosso comportamento vai demonstrar o quanto nós somos carnais e o quanto nós somos espirituais. E a carnalidade nos impede de crescer. A carnalidade, ela vai nos bloquear, ela vai nos impedir de avançar. A palavra que nos alimenta, ela só pode ser recebida no nível do estágio de crescimento aonde nos encontramos. Nós temos que obedecer, nós temos que observar cada fase do nosso crescimento. Aonde eu estou no meu crescimento espiritual? A palavra que eu estou recebendo, ela está condizente com o meu nível de entendimento que eu me encontro? Porque se você ouve certos ensinamentos e você não consegue assimilar, você não consegue receber, você tem alguma resistência, é porque você não está ainda nesse estágio. Porque é uma progressão. Então cada alimento tem que ser dado conforme o estágio em que você está. Aquele alimento que você vai digerir, que você vai entender, que você vai aplicar na sua vida, que vai te transformar. Porque é um crescimento, e dentro desse crescimento há um processo. Amém? Aleluia. Então aqui, quando Paulo fala, né, que eles são carnais, porque entre eles havia ciúmes, nós podemos ir lá em Gálatas 5, 16 a 23. Esse texto já foi lido nesta manhã, mas eu já havia separado ele. Hoje, quando a Raquel ministrou de manhã, eu falei assim, ela está começando a pregar a minha pregação. Esse é o Espírito, né? Amém. Aleluia. Gálatas, vamos ler 5, de 16 a 23. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são... Não está saindo, né? Está saindo. E são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade.
Amém? Então a nossa carne, ela luta, né? Há uma luta entre a carne e o espírito. E se nós andarmos no Espírito, o que é andar no Espírito? Ser guiado pelo Espírito, ser conduzido pelo Espírito, ser controlado pelo Espírito Santo. E se nós somos guiados, controlados, guiados pelo Espírito Santo, nós não cumpriremos a concupiscência da carne. Existem 2 estilos de vida, e você pode escolher um desses 2 estilos de vida: praticar as obras da carne ou praticar o fruto do Espírito. Se você quer satisfazer a concupiscência da carne, o que é concupiscência? É um desejo intenso de prazeres, apetite sensual. É o que nós estamos vendo muito no mundo atualmente, e vai aumentar. O diabo tem usado isso para realmente prender. Mas essa é a concupiscência da carne. Se você quer praticar as obras da carne, você é livre para fazê-lo. Mas a palavra diz que quem pratica as obras da carne não herdarão o reino de Deus. Então no reino de Deus não existe meio termo. Nós devemos saber que no reino de Deus nós não podemos ter 2 estilos de vida. Nós não podemos uma hora praticarmos as obras da carne e a outra hora queremos usufruir do fruto do Espírito, porque não dá certo. A obra de Deus, o reino de Deus, ele não tem um meio termo. Ou nós servimos a Deus ou não servimos, ou nós somos cristãos ou não somos cristãos. Essas palavras que eu estou falando, elas parecem muito simples, e parece que todo mundo já falou isso. Eu estou repetindo um discurso que alguém já repetiu. Mas o que Deus falou muito no meu coração é que nesses últimos tempos muitos cristãos têm brincado de ser cristão. A coisa tem se penetrado de uma forma tão sutil na igreja, que se nós não tivermos o discernimento do Espírito Santo, nós não vamos nos dar conta o quanto nós estamos sendo contaminados. Por isso que nós precisamos da pessoa do Espírito Santo. Só Ele pode nos ajudar. Só Ele pode nos dar poder e autoridade em Cristo Jesus para vencermos as sutilezas do diabo, a sutileza do mundo. O diabo vem com todas as suas sutilezas para dizer que isso não é nada, que isso faz parte da vida, que todo mundo faz. Todo mundo faz. Então por que eu também não posso fazer? Por que eu também não posso participar? Todo mundo está usando, por que eu não posso usar? Todo mundo está usando esse discurso, por que também eu não posso usar esse discurso? Porque está na moda. Deus insiste falando comigo, que a igreja precisa se despojar. Se nós queremos ver o poder de Deus, nós temos que nos despojar. Há uma necessidade de se despojar. Já na conversão aqui, Paulo e Pedro já abordam uma questão do despojar-vos. Será que nós já fizemos uma análise profunda na nossa vida daquilo que nós precisamos nos despojar? Ou nós estamos tão habituados a vir na igreja, a fazer ritualmente aquilo que nós fazemos sempre, que isso começa a cauterizar a nossa mente e que nós nem percebemos. Como cristão, como eu estou, como eu sou como cristão. Se nós queremos ver Deus usando essa igreja poderosamente, nós temos que fazer uma mudança radical na nossa vida. Eu estou pronta para fazer essa mudança radical. Eu disse para Deus.
Essa mudança radical significa submeter a sua vontade à vontade de Deus e dizer: Senhor, trabalha o que precisa ser trabalhado na minha vida, tira o que precisa ser tirado da minha vida, transforma-me naquilo que o Senhor precisa que eu seja transformada. Às vezes a gente está numa auto-performance, que a gente acha que a gente está legal, que a gente está bem, que a gente é aceito, a gente está com uma boa vestimenta, um bom estilo de vestir, de se comportar, mas não. O Espírito está falando com a sua igreja. Tem coisas que precisam ser despidas. Se o recém-convertido precisa se despir de algumas coisas para não contaminar o genuíno leite espiritual, quanto mais nós precisamos nos despir para que o Senhor possa nos usar poderosamente nas suas mãos. Nós queremos ver milagres, nós queremos ver pessoas sendo curadas, libertas. Eu creio que Deus está disposto a fazer isso. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Neste último tempo, o que nós precisamos é ver o poder de Deus. Nós precisamos ver a mão soberana de Deus agindo como Ele nunca agiu no meio do seu povo. Quanto tempo faz que a igreja não tem passado por um período assim, por um momento da manifestação da glória de Deus, do poder de Deus, do milagre de Deus? Você orar e o morto ressuscitar, você orar e o enfermo ser curado. E Deus quer isso, mas Ele não pode entregar isso se a igreja não está preparada, se a igreja ainda não se despiu, se a igreja ainda não está disposta a pagar o preço que é necessário. Gente, o preço que Deus pede para nós, ele não é nada. Ele é tão insignificante. Ele é tão insignificante diante daquilo que Deus pode fazer através das nossas vidas. O preço é muito insignificante. Fazer jejum, orar, se abster de algumas coisas, viver uma vida de santidade, de obediência, orar, ler a palavra, ter mais intimidade com o Espírito Santo, mais tempo para Deus, louvar ao Senhor. Deus tem me incomodado muito e eu tenho falado: Senhor, eu quero pagar esse preço, seja qual for. E parece que Deus pede um preço específico para cada pessoa, dependendo do chamado, dependendo do propósito. Há um preço específico. Nós temos que pagar o preço geral, base, que é necessário, mas existe algo específico que Deus vai pedir, dependendo do tamanho do propósito, dependendo do que Ele vai fazer. E será que você está disposto a pagar esse preço? E se for você que Deus escolheu para fazer algo assim tremendo, você está disposto a pagar o preço que Ele está pedindo para que Ele possa operar? É sério isso? Deus quer isso. Deus quer isso da sua igreja, porque Ele quer operar sinais, prodígios e maravilhas no nosso meio. E através do nosso meio, nós temos falado aqui, o pastor Renato tem falado, que essa igreja vai alcançar esta nação. Eu digo, vai alcançar o continente europeu através desta nação. Nós temos um avivamento a partir da Bélgica, para ir em todo o continente europeu, atingir, alcançar todo o continente europeu. É possível, é possível. Olha o que aconteceu com a igreja primitiva, com 12 homens. 11 na realidade, né? Nós aqui estamos mais, muito mais. Gente, nós estamos muito mais. Aleluia, aleluia, aleluia. É importante nós conhecermos bem o processo de crescimento, porque sem nos envolvermos com a palavra, não teremos tudo aquilo que precisamos.
O alimento é importante para nos fazer passar de fase, do recém-nascido para a criança, da criança para o adolescente, do adolescente para o jovem, do jovem para o adulto e do adulto para a idade madura. Você já parou para prestar atenção em que fase você está? A gente pode se enganar, achando que a gente está lá em cima e às vezes a gente está lá embaixo. Cuidado. Aleluia. Vamos ler ainda Hebreus 5, de 11 a 12. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Será que este é o seu caso? Será que este é o meu caso? Nós temos que nos perguntar. Nós temos que nos perguntar. Aqui quando ele fala, porque vos tendes tornados tardios em ouvir. A maneira como nós nos dispomos a ouvir a palavra de Deus determina se nós vamos crescer ou não. Quando você vem para a igreja para ouvir a palavra de Deus, você vem com fome? Você vem naquela expectativa? Eu me lembro que quando eu cheguei aqui na Bélgica, pastor, havia, graças a Deus, naquela época, quando eu cheguei aqui só tinha uma igreja brasileira, uma só, Pão da Vida. E eu me lembro que aí veio logo, chegou uma igreja americana, aí eu segui as duas igrejas, né? Uma era de dia, outra era de noite, pedi outra ao meu pastor, então eu seguia sempre as duas. Então desde aquela época, né, em 96 que eu vim, desde 97, né, que eu sempre estou seguindo, brasileira e a igreja belga, americana. E sempre tinha, nós passamos por um tempo assim de muita conferência, de muito avivamento, nós tivemos já avivamento nas igrejas aqui. Se naquela época nós tínhamos só uma igreja brasileira, hoje nós temos quantas? O pastor Renato sabe me dizer? Oficializadas, mais de 100, não pastor? Oficializadas. Quanto? 84 igrejas oficializadas. Gente, então quando eu ia nas conferências, eu ia com aquela sede de ouvir a palavra de Deus. Sabe, eu não perdia por nada. Eu fazia de tudo para mim estar presente. Às vezes eu perdi o louvor, eu falei assim, não tem importância, o meu negócio é a palavra. É a palavra, eu tinha aquele fervor, então eu tinha aquele ardor. Eu creio que Deus já estava trabalhando no meu coração, na minha vida, me dando aquele amor pela palavra de Deus. Eu ia ler os livros, né, evangélicos que tinha referência bíblica, e às vezes eu passava assim, nem lia as referências, e o Espírito Santo me fazia, volta lá, lê a referência. Olha o que é isso, a referência. Então eu comecei de pouco a pouco me interessar pela palavra, a olhar as referências, a olhar quando eu vou pregar a palavra de Deus, mesmo que eu fale uma referência assim que vagamente, eu vou lá e olho e leio e confirmo. Eu não posso passar nada para a igreja que não seja aquilo que está aqui na Bíblia. É uma responsabilidade muito grande. Você está entendendo? A palavra de Deus é poderosa, ela é tremenda. Nós não podemos levar a palavra de Deus de uma forma leviana. Se você vai pregar, se você é o porta-voz do Senhor, você tem que conhecer a palavra, a referência que você está citando. Porque você está plantando uma semente no coração daqueles que estão te ouvindo. E essa semente tem que germinar, tem que florescer. Aleluia. Aleluia. Esses que Quando o autor de Hebreus fala aqui que tendes tornados tardios em ouvir, é o caso dos que ouvem e não praticam, não aplicam no coração o que ouvem, negligenciam e não meditam na palavra.
E isso faz que as pessoas não consigam passar para o próximo nível. E elas ficam estagnadas. Você pode falar assim carinhosamente para o seu vizinho do lado: espero que você não esteja estagnado. Isso é só uma dica, né? Para você poder meditar e ver realmente se você está estagnado ou não. Tá certo? Vamos ler Salmos antes pro último item. Vamos ler Salmos então. Salmo de número 1. Salmo 1, de 1 a 3. Ele fala: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha só, antes de passar para o 3, a Bíblia sempre vai ter esse modelo aqui. Antes de mais nada, ele vai falar aquilo que não nos convém, aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que nós temos que nos despir. Ele diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita. Existe um prazer. Davi, ele encontrou esse prazer na lei do Senhor. Alguém aqui já encontrou? Se nós obedecermos atentamente a palavra do Senhor, a voz, quando nós nos despimos daquilo que precisa ser despido, e que nós temos prazer na lei do Senhor, na sua palavra, e que nós meditamos na sua palavra dia e noite, olha o que vai nos acontecer. Nós seremos como uma árvore plantada junto a correntes de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto faz é bem sucedido. O Senhor, Ele tem sucesso para nós. Ele quer que nós possamos prosperar em todos os nossos caminhos. Mas o modelo é esse aqui: nos despir, ter prazer na sua palavra, e podermos então usufruir daquilo que Deus tem para nós. Amém? Vamos para a terceira e última item: o desenvolvimento espiritual na prática da palavra e do exercício na piedade. Então, até aqui deu para vocês entenderem direitinho o processo? Esse terceiro processo é o que mais me chamou a atenção: o desenvolvimento espiritual na prática da palavra e do exercício na piedade. Piedade, vamos ler o que é piedade. Piedade é devoção, amor e respeito pelas coisas religiosas. É honrar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e de toda a nossa força. É manifestar um desejo ardente por Deus, um amor fervente por Deus. E piedade é render a Deus um culto e uma reverência que emana de uma vida santa, consagrada, devotada, fiel e leal. Meus amados, preste atenção. Nós só vamos alcançar a maturidade espiritual se nós praticarmos a palavra no exercício da piedade. O que é isso? Nós vamos praticar a palavra no exercício da piedade. Quando nós estávamos no mundão, a gente tinha um outro estilo de vida, não é mesmo? Quando nós viemos para o reino de Deus, aqui
nós servimos um Deus Todo-Poderoso. Isso muda completamente. Isso falou muito comigo. Eu não posso chegar então no reino de Deus, eu não posso então chegar diante de Deus, eu não posso então fazer a obra de Deus no reino de Deus, seja ela qual for, de qualquer modo. Tem que ter reverência, tem que ter devoção, tem que ter consagração, tem que ter santidade, tem que ter temor. Isso é piedade. Render um culto a Deus com reverência que emana de uma vida santa, consagrada, devotada, fiel e leal. Jesus, ele falou sobre isso. Paulo falou a Timóteo para ele exercitar na piedade. Porque lá fora, meus amados, estão fazendo piadinha com o nome de Deus, com o nome de Jesus, nas redes sociais, sem nenhuma reverência, sem nenhum temor, sem nenhum respeito. E muitas vezes nós temos nos assentado nas rodas dos escarnecedores e batido palma. Está faltando piedade. Está faltando piedade. E quando nós entendermos que a prática da palavra e a piedade é o que vai nos levar ao crescimento espiritual, e fazendo isso, nós vamos ver a mudança, a transformação que vai ter na nossa vida. Amém? Só uma coisa, Jesus, ele deu os 5 ministérios para poder edificar a igreja, para nos ajudar na unidade da fé e alcançarmos a estatura perfeita de Cristo. O Espírito Santo, ele nos deu dons. Existe um dom do Espírito Santo que vai nos ajudar tremendamente no nosso processo de crescimento, que é o falar em línguas. O falar em línguas, aquele que é para a sua própria edificação. Nós podemos acelerar o nosso processo de crescimento. O tempo não conta para o nosso crescimento espiritual, mas ele vai crescer na medida da nossa atitude. Então, o falar em línguas, ele vai te edificar, ele vai te alinhar com o propósito de Deus, ele vai mostrar o que Deus tem para você, ele vai te revelar coisas, porque é mistério que você está falando, você não entende o que você está falando, mas o Espírito vai dando na sua mente, ele vai fazendo você entender. E eu tenho vencido as minhas maiores lutas quando eu falo e canto em línguas. Nós precisamos usar aquilo que Deus tem nos dado para o nosso crescimento. Nós não podemos negligenciar aquilo que nós temos à nossa disposição para o nosso crescimento. A palavra de Deus, o Espírito Santo, os dons que Ele nos deu, os 5 ministérios para nos ajudar, nos edificar. E eu quero terminar com falando, se nós andarmos no Espírito, sendo conduzidos por Ele, e nos submetermos ao seu agir, Ele estará conosco em cada fase do nosso crescimento, nos levando a viver uma vida sobrenatural, aonde nós poderemos ver as mais ricas e preciosas promessas de Deus se cumprindo na nossa vida, na nossa família e no nosso ministério. Amém? Aleluia. Aleluia. Esse crescimento espiritual, ele é importante para aquilo que Deus vai fazer. E o desejo do meu coração é que o Senhor venha estar fortalecendo esta igreja, para que ela possa crescer espiritualmente, no nível que o Senhor quer, no nível que o Senhor espera. Amém? Que nós como igreja, nós possamos responder o I de Jesus. Nós podemos dizer: Senhor, estamos aqui, pode nos usar, pode mandar a multidão, Senhor, que nós estamos preparados para discipular, para evangelizar. Nós estamos aqui preparados, Senhor, para curar pelos doentes, orar pelos doentes. Nós estamos preparados, Senhor Deus, para formar grupos de louvores, de adoração. Estamos preparados, Senhor Deus, para irmos para as ruas. Estamos preparados, Senhor, para alcançar esta nação. Estamos preparados, Senhor, para aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? E se você acha que você está
bloqueado em algum processo, no seu processo, em alguma fase do seu processo. Eu não sei, pastor, se nós podemos chamar alguém para orar? Não, né? Se você sente que vamos fazer isso rapidamente, você pode se levantar aí onde você está, não precisa vir. Se você acha que você está bloqueado e que você não está crescendo espiritualmente, se levante, nós vamos orar por você. Não é vergonhoso, meus amados, nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Nós estamos aqui para ministrar a bênção de Deus, nós nos ajudando mutuamente, crescendo mutuamente. Se você diz, eu quero crescer mais, eu quero ter mais fome da palavra, eu quero ter mais discernimento, eu quero chegar à idade madura espiritualmente, amém? Aleluia. Senhor, eu quero te louvar e te agradecer, ó Pai, e pedir que o Senhor venha estar visitando a tua igreja, Pai. Eu sei que a palavra foi dada, Senhor Deus, e que o Senhor quem vai continuar trabalhando e ministrando no coração. Que nós possamos ter a humildade sempre, Senhor, de reconhecer que nós precisamos, que nós carecemos de Ti, que nós precisamos mais de Ti, que nós precisamos mais do Teu agir, do Teu trabalhar na nossa vida, e que nós precisamos um dos outros, que ninguém é melhor mais, mas nós todos estamos aqui na mesma caminhada, buscando os céus, buscando melhorar, ser mais parecido com Jesus. Dai-nos mais humildade, Senhor Deus, dai-nos mais um coração rendido, obediente a Ti, Senhor Deus, que nós não venhamos a ter vergonha, receio ou resistência para reconhecer que nós precisamos de ajuda, que nós precisamos, ó Pai, dar um passo além, Senhor Deus, de avançar, Senhor Deus. Abençoa a Tua igreja, prospera a Tua igreja, Senhor Deus, nesse processo de crescimento espiritual. Seja com Teu povo e usa poderosamente, no nome de Jesus, amém, aleluia. Glória a Deus, aleluias. Nós vamos agora, você se encontra na posição que você está, os obreiros vão passar e ungir as suas mãos. Obrigado, pastora Mires. Vocês entenderam o processo? Benção, benção. Põe em prática a palavra. O irmão usava uma expressão muito interessante, pastora Mires. Quando eu era bem garoto, eu ajudava ele na feira, mais velho que eu. Ele dizia assim para mim: você é barriga verde. Quando eu ia organizar as frutas, ele falava: você é barriga verde. Aí depois eu fui entender que eu ainda não tinha o conhecimento necessário para organizar da forma que teria que estar organizado. Então eu teria que aprender mais. E hoje pela tarde eu pude acompanhar um vídeo de um pastor sendo homenageado. 100 anos ele completou de idade. 100 anos. E eles começaram a fazer um culto de ação de graça e passar um histórico da vida daquele pastor, dos fatos, dos acontecimentos. Quando eu olhei aquilo, eu falei: meu Deus, como eu sou um bebê. Porque às vezes a gente acha que está bom demais, você acha que você está podendo. Quando a gente acompanha a história de homens que chegou a idade que ele chegou, 100 anos, só de casamento, 79 anos de casado, e tanta experiência ministerial, aí você acha assim: ah, eu tô podendo. Quando você vê isso, você diz: eu sou um bebê, eu preciso crescer. Quantos meninos estão chegando agora, estão entrando agora no ministério, está achando que está podendo tudo, barriga verde. Você tem muito que aprender, você tem muita experiência ainda pela frente, porque a etapa é de amadurecimento. Nós estamos a cada dia aprendendo e a cada dia passando por um processo. Que aplicação maravilhosa, parabéns por um processo de aprendizado. Fica firme nesse processo. Estamos crescendo a cada dia e Deus está nos levando a crescer. Amém?